E agora nós vamos saber a diferença entre exegese e exegese. Sim, você ouviu direito. Exegese. Bem, pastor Esdras, exegese, exegese apenas com o acréscimo de uma letra I. Qual é a diferença de uma para outra e como identificar essa tal de exegese ao estudar ou interpretar as escrituras? Eu já falei que a palavra exegese vem da preposição grega ek. Só para ter uma ideia, a preposição ek é a mesma que está na palavra eclesia. O nosso internauta sabe que eclesia é chamado para fora. Por que para fora? Kaleo é o verbo, chamar, convocar, e ek, que é a preposição que fala do movimento de dentro para fora. Eurico Bergson dá uma definição muito linda do sentido de eclesia, igreja, quando ele diz que é chamado para fora do mundo, para o contexto da santidade de Deus na sua teologia sistemática. Então, o ek, que está presente em exegese, é o movimento de dentro para fora. E tem o sentido de que você está extraindo de dentro do texto da Bíblia o sentido pretendido pelo autor no primeiro momento. A exegese, essa eis, é uma preposição grega também, que fala do movimento de fora para dentro. O que significa, portanto, na exegese e na hermenêutica tradicionais, que na exegese o intérprete leva para dentro do texto um sentido distinto daquele pretendido ou pelo autor ou pelo próprio texto. Então, no primeiro momento, a exegese é você extrair o sentido da escritura. A exegese é você jogar para dentro do texto da escritura um sentido diferente daquele que o autor e o próprio texto colocou. Mas é possível que a própria pessoa, por conta de suas experiências de vida, peguem essas experiências suas e interprete a partir, e force o texto a partir do que ele entende como a sua própria experiência de vida? É exatamente isso? Exato, mas eu queria complicar um negócio aí. Porque é o seguinte, dentro da hermenêutica tradicional de Schleiermacher, que eu acabei de falar agora, quando eu falei entender a intenção do autor, essa é uma hermenêutica alemã de Schleiermacher, que é seguido pela ortodoxia, que está relacionado muito ao contexto da hermenêutica histórico-gramatical. O Schleiermacher dizia que se você compreender o que está na mente do autor, você é capaz de saber o que o texto diz melhor do que o autor quis dizer, ou melhor do que o autor entendia. É uma forma de hermenêutica, de certa forma, psicologizante. E essa hermenêutica ela é fundamentada no que o texto diz relacionado à intenção do autor. Então, a palavra exegese, tradicionalmente, está ligado especificamente a esse sentido de entender o que o autor diz. Todavia, mais recentemente, dentro do contexto, depois do estruturalismo, da década de 60 para cá, do neoestruturalismo, perdeu-se o autor e deu-se mais valor ao texto. Nesse sentido que se deu mais valor ao texto, abandonou-se o autor. Na pós-modernidade, não é nem mais o texto que tem um sentido fundamental, mas é o seu leitor. Então, atualmente, dentro dos círculos, principalmente riquerianos, por exemplo, a palavra exegese é uma palavra positiva. Dentro da hermenêutica tradicional, a exegese ela tem um sentido negativo, porque é o leitor que força o texto a dizer alguma coisa que não se acha no próprio texto. Ele força as palavras, ele desconstrói o sentido da palavra. Mas dentro do círculo hermenêutico, a palavra exegese é positiva. Por exemplo, se alguém pegar um livro do grande hermeneuta argentino Severino Joaquim Croato, ele defende a exegese, porque ele defende a posição de que o leitor pode determinar o sentido do texto. Mas vamos ver o seguinte, uma certa ocasião eu ouvi um pastor ensinando sobre Efésios 6,12, que ele disse o seguinte, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E ele perguntou ao público, o que
é região celestial. E aí ele deu um sorriso, como algo enigmático fosse ser revelado, e disse: o que é que você tem de mais celestial? É o seu coração. Regiões celestiais é o coração do crente. Perceba só, dentro da exegese, aquela que privilegia o leitor como lugar de sentido de interpretação, a exegese estaria correta, e essa interpretação estaria correta, porque é o sentido que teve para o leitor. Mas na exegese tradicional está completamente equivocada, porque, em primeiro lugar, Efésios 6,12, qual é o trabalho da exegese nesse caso? Efésios 6,12, regiões celestiais. É apenas a palavra grega uranos, que significa céu. Quando você olha para a epístola de Paulo aos Efésios, pelo menos a expressão uranos, traduzida com regiões celestiais, aparece em 1:3. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, regiões celestiais é o local onde o crente é abençoado com Cristo. Efésios 2:6 diz claramente que Jesus Cristo ressuscitou e assentou-se à destra de Deus nas regiões celestiais. Então, é o local onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em 3:10 diz que a igreja multiforme sabedoria de Deus, apresentado os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, na verdade, não pode, dentro do sentido que o pregador quis dar, de que região celestial é o coração, esse sentido, por mais que a exegese moderna considerasse correto, mas não foi esse, naturalmente, o sentido do texto, tanto em Efésios 6,12, como também o sentido do texto, como apresenta na Epístola aos Efésios. Então, regiões celestiais trata-se, portanto, de locais da existência espiritual. Claro que tem um contexto da cidade de Éfeso, o contexto das religiões de mistério, dentro lá do livro de Colossenses, que nos falam que a concepção do pessoal de Éfeso e de Colossos, por exemplo, era que o mundo era habitado por uma variedade de espíritos e existia, portanto, dimensões de existência espiritual. O foco desse texto, portanto, é que o crente está numa região na qual o próprio Deus habita. Os anjos os anjos bons vêm logo numa segunda dimensão e os principados e potestades da maldade estão numa região muito mais afastada. Paulo queria dizer isso por meio da revelação, que esse que está aqui, esse principado e potestade, não tem como afetar o crente aqui no núcleo onde o próprio Deus está, querendo afirmar necessariamente, com aquele texto que ele diz lá em Efésios, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, do filho do seu amor. Essa palavra transportar que aparece, Paulo está querendo dizer o seguinte, que nós fomos arrebatados, tomados de força da nossa condição de influenciado por essas potestades e principados. Então, esse principado e potestade tinham poder sobre a pessoa, e agora, portanto, nós fomos transportados para o reino do seu amor. Nós estamos num lugar oculto com o próprio Deus, que os principados e potestades não têm mais condição de nos atacar. Então, num primeiro momento, essa ideia das regiões celestiais é uma ideia paulina que representa não apenas a nossa segurança salvífica, como também a nossa proteção. Crente não tem que ter medo absolutamente de principados e potestades, porque ele não está sob o domínio deles. Que eles dominam sobre esses principados e potestades da maldade, eles dominam sobre uma região que é inferior àquela região onde o crente está, que é a direita de Deus.